E a Inter de Milão está de olho em jogador do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre o tema e fala também de João Gomes. O ex-volante do Flamengo, que faz sucesso na Premier League, pode voltar para o rubro-negro para completar. Cauli chegando ao São Paulo, entre aspas, de graça. Vou te explicar os detalhes. Preciso repercutir também a fala do técnico do Botafogo, desesperado com o desmanche do time. E o Atlético, quem será o novo treinador do Galo? Falo também sobre o Cruzeiro. Leonardo Jardim pode voltar a um enorme problema e entrave para que isso aconteça. Isso você fala nas últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Bora brincar com o palpitão do Nicola, sugestão que a gente deu na quinta-feira, bateu bonito. Nessa sexta, preciso da vitória do Galatasaray na Turquia, da vitória do Al Hilal na Arábia Saudita e da vitória do PSV na Holanda. Só fui nos muito favoritos, inclusive os três são líderes dos seus campeonatos. A odd para esses três jogos é de 1,73. A gente quase dobra o valor da nossa fezinha. Para você pegar o bilhete pronto exatamente como eu sugeri, basta clicar no link do comentário fixo. Depois você preenche seus dados na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente o bilhete aparece. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que João Vitor, lateral direito da Portuguesa, anda chamando a atenção do mercado. O Grêmio e o Sport estão interessados em contratá-lo ao fim do estadual. No Sport, inclusive, ele reencontraria seu técnico dos tempos de Londrina, o Roger Silva. Só para completar sobre o Sport, o time venceu o Retrô por 1-0 nas semifinais do Campeonato Pernambucano, partida de ida. A tendência é que a gente tenha Sport e Náutico na decisão. Já o Corinthians emprestou o zagueiro Kaká para o Vitória, empréstimo até o fim da temporada. Se o Kaká disputar pelo menos 60% dos jogos do time na primeira divisão, Vitória é obrigado a comprá-lo. Torcedores do Velo Clube foram até o centro de treinamento do time nessa quinta-feira para pressionar os atletas. Você sabe, no domingo o Velo visita o Santos precisando de vitória para escapar do rebaixamento. E um dos torcedores exigiu que os atletas batessem forte no Neymar, ainda que isso resultasse na saída do atleta da Copa do Mundo. Para completar o giro de notícias, contar que o Ceará acertou a contratação de Wendel Silva, centroavante brasileiro que passou pelo Santos e hoje defende o Santa Clara, empréstimo com opção de compra. Já o Bahia recusou a oferta de 10 milhões de euros fixos mais 2 milhões de euros em bônus do CSKA pelo atacante Eric Pulga. De acordo com o Bahia, a proposta ficou muito baixa. A saideira do giro de notícias, o Atlético Paranaense fez uma nova proposta para a contratação de Cetré, atacante colombiano que foi reprovado nos exames médicos. A ideia do Furacão é pagar 5 milhões e meio de dólares, mais 70% dessa grana fixa e outros 30% condicionados à possibilidade de o atleta não ter problemas no joelho. Quero falar agora sobre o América Mineiro, que perdeu a chance de vender sua SAF. Havia um grupo de investidores encabeçado por Vinícius Diniz, o mesmo que criou o Atlético, disposto a comprar o América. Esse pessoal assumiria 100% das dívidas e colocaria cerca de 800 milhões de reais em 10 anos. Mas Marcos Salum, que é o grande líder do América, acabou colocando panos quentes e evitando que o negócio acontecesse. Inclusive, nessa quinta-feira, o Salum deu uma entrevista fazendo uma série de críticas aos investidores que colocaram um ponto final na negociação. Inclusive, esses investidores que administram fundos de 1 bilhão e 300 milhões já partiram para busca por um outro clube da segunda divisão. Bora falar agora sobre o Cruzeiro. Tite está cada vez mais perto de ser demitido na Raposo. Parece ser questão de tempo, clima muito ruim, a coisa não tem funcionado. E a partir daí a bola da vez passa a ser Leonardo Jardim. Aqui vem uma informação exclusiva. Antes de deixar o Cruzeiro, durante o segundo semestre do ano passado, Leonardo Jardim teve um problema importante com um membro da diretoria cruzeirense. E ele ficou muito incomodado. Não dá para dizer que esse foi o grande motivo da sua saída. Tinha também uma questão familiar, ele precisava estar mais perto, precisava estar em Portugal no primeiro semestre desse ano. Teve também o calendário do futebol brasileiro que o incomodou muito, mas esse problema com uma pessoa importante do Cruzeiro acabou ajudando na sua saída. E ele só voltaria se esse problema fosse solucionado.
tô para dizer para vocês que a chance de Leonardo Jardim virar treinador do Cruzeiro de novo é pequena. Leonardo Jardim, que já recusou 3 propostas desde que deixou o Cruzeiro. A primeira delas do Flamengo, enquanto as tratativas com o técnico Felipe Luiz andavam complicadas. Depois, mais recentemente, ofertas do Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos e também do Olympique de Marselha. Só para completar o noticiário do Cruzeiro, Kaique Kenji teve um entorse forte no tornozelo, 2 a 3 semanas fora. Jacine Esterra teve lesão no posterior da coxa e vai precisar de 6 semanas até estar recuperado. Hora de falar sobre o Galo. Sem Jorge Sampaoli, dá para cravar que Hulk não será mais negociado. Está completamente descartada a chance de o atacante, um dos maiores ídolos da história do clube, não cumprir seu contrato até o fim. Você vai lembrar que ele quase foi parar no Fluminense. O negócio só não saiu porque na última hora os acionistas do Atlético pediram mais dinheiro. A saída do Hulk estava totalmente condicionada à péssima relação que ele tinha com o Sampaoli. E o grande responsável por essa péssima relação era justamente o treinador argentino, que desde sua chegada à cidade do Galo colocou como premissa a saída do atacante. A verdade é que o Sampaoli tem muita dificuldade em lidar com as principais estrelas e a presença do Hulk o incomodava. Sem Sampaoli, dá para cravar que o Hulk fica, negócio com o Fluminense, completamente descartado. Só para completar, em relação à busca sobre o técnico do Galo, a primeira informação é de que o Atlético vai priorizar a contratação de um treinador brasileiro. Fernando Seabra, hoje no Curitiba, é uma das possibilidades, embora a multa rescisória seja de 5 milhões de reais. Há quem defenda o nome de Rafael Guanais, treinador do Mirassol, embora Guanais já tenha recusado propostas de outros clubes para permanecer no Mirassol, que disputa em breve a Libertadores da América. Quero falar agora sobre o Palmeiras para registrar que Abel Ferreira, depois da vitória por 3 a 1 contra o Internacional no Beira-Rio, estava revoltado com a arbitragem. Ele disse o seguinte, por conta da não marcação de um pênalti em Vitor Roque no Beira-Rio. Abre aspas, desde o jogo contra o São Paulo, já se vão 23 partidas e parece que tem um decreto que não se pode marcar pênalti para o Palmeiras. Não entendo isso. Depois da gritaria toda, o único pênalti foi contra a LDU. Lembra o Abel fazendo referência ao fato de que o jogo contra a LDU, uma competição internacional sem a chancela da Federação Paulista ou da Confederação Brasileira de Futebol. O Palmeiras entende que foram pelo menos 5 pênaltis claríssimos a seu favor, não marcados, desde toda aquela confusão envolvendo Palmeiras e São Paulo. A pergunta que eu deixo para você, o Abel está certo em reclamar? Há uma perseguição dos árbitros contra o Palmeiras? Só é importante registrar que com a vitória diante do Inter, o Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Bora falar agora sobre o Botafogo. O técnico Martim Anselmi está bem preocupado. Não apenas com a sequência de 4 derrotas seguidas, o time dele perdeu para o Fluminense por 1 a 0 na noite dessa quinta-feira, um golaço do Lúcio Acosta, mas também com um desmanche que vem sendo promovido por John Textor. Abre aspas para o treinador argentino, o Botafogo não pode perder mais nenhum jogador. Vocês estão vendo o que está acontecendo. Não sou o dono do clube, não decido essas coisas, mas, em meu ponto de vista, o Botafogo não pode vender mais ninguém. Detalhe importante, Savarino, Marlon Freitas, entre outros, foram embora. E os reforços bem aquém daqueles que o Botafogo se acostumou a contratar, tudo por causa da grave crise financeira pela qual passa John Textor e companhia. As 4 derrotas seguidas do Botafogo, Fluminense, Grêmio, Vasco e o próprio Fluminense, jogos do Campeonato Carioca e também do Brasileiro. O Botafogo tem 3 pontos em 9 no Campeonato Nacional. Já o Fluminense chegou a 15 jogos de invencibilidade como mandante. Graças ao golaço do Lúcio, o Flu que venceu os 3 clássicos que disputou nessa temporada, uma vitória contra o Flamengo e 2 contra o Botafogo. Hora de falar sobre o São Paulo. O Cauli chega de graça ao tricolor. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, você disse nessa quinta-feira que haveria um custo de 500 mil euros, verdade, mas o São Paulo não vai precisar desembolsar esse dinheiro. É que o Bahia ainda tem grana a pagar ao São Paulo pelas compras de Rodrigo Nestor e Michel Araújo. Diante desse cenário, São Paulo e Bahia combinaram que esses 500 mil serão descontados da grana que o Bahia tem a pagar para o São Paulo. Importante registrar que esse empréstimo até o fim da temporada vai permitir ao tricolor usar, em caso de vontade do técnico Hernan Crespo, o Cauli nos confrontos contra o Bahia. Então, ele fica liberado para atuar.
Se o Cauli participar de pelo menos 25 partidas com mais de 45 minutos, o São Paulo é obrigado a comprar 50% dos seus direitos econômicos por 2 milhões de euros. Cauli, que já desembarcou em São Paulo, ele chegou na noite dessa quinta-feira, vai passar por exames médicos para assinar contrato. Como vinha treinando normalmente, chegou a jogar 2 partidas pelo Campeonato Baiano. A tendência é que o Cauli fique à disposição já para o Campeonato Paulista e Brasileiro. Paulista a partir da fase de mata-mata, se o São Paulo passar, e a gente imagina que passe pela Ponte Preta, e para o restante do Campeonato Nacional. Só para completar em relação ao Tricolor, registrar que Luciano assinou a renovação do seu contrato, não apenas até dezembro de 27, mas até dezembro de 28. E o Tricolor também está rescindindo o contrato com a Milclean, empresa de limpeza, suspeita de não fornecer as condições estabelecidas no contrato, valor milionário gasto pelo Tricolor. Hora de falar sobre o Flamengo. Que história é essa de que João Gomes, volante revelado pelo Fla e atleta da seleção brasileira, pode trocar o Wolverhampton pelo rubro-negro a partir de julho? Seu time é o último colocado do campeonato inglês e será rebaixado. Dá para imaginar que o João Gomes, hoje com 25 anos de idade, será negociado em julho. E começaram a especular que o Flamengo teria a intenção de repatriá-lo. Formação não confere. Hoje, a versão do Felipe Luiz é de que essa função de volante está super resolvida. Não há necessidade da contratação de mais um atleta, até porque, certamente, para contratar o João Gomes, vai haver a necessidade de um investimento acima dos 40 milhões de euros. Para piorar, existe uma concorrência pesada. O Manchester United e o Napoli são 2 dos clubes interessados no brasileiro, que tem 29 partidas na atual temporada e uma assistência. Ele é titular absoluto e um dos poucos que tem se salvado na péssima campanha do Wolverhampton, mesmo time que acaba de vender John Arias para o Palmeiras. Só para completar o noticiário rubro-negro, descartar que exista qualquer possibilidade de Matias Vinha voltar ao Fla. Essa especulação surgiu nas redes sociais. Ele segue emprestado ao River Plate sem nenhum problema. A saideira sobre o Flamengo: o Manchester City está de olho em Wesley, lateral direito que já foi do Fla. Negociação que poderia ultrapassar os 310 milhões de reais. O Flamengo, como clube formador, tem direito a um percentual. Para completar o vídeo, hora de falar sobre o Corinthians. A Inter de Milão está de olho em um volante do Timão. Trata-se de André Luiz, volante de 19 anos de idade. Não há proposta oficial, mas representantes do clube italiano já fizeram contato com Diogo Silva, da Web Soccer, empresa que representa o André Luiz, para entender as condições de um eventual negócio. Repito, não foi formalizada uma proposta. A ideia da Inter é passar a monitorar de perto os passos do jogador, entender as condições que o Corinthians exigiria para que o negócio pudesse ser feito a partir da metade do ano. Vale a lembrança de que a janela de inscrições na Itália já está encerrada. Qualquer negócio só poderia acontecer a partir de julho. André Luiz, que tem crescido demais de produção, foi promovido ao time principal do Timão na temporada passada, 12 jogos e 2 gols em 2025, já são mais 7 jogos e 1 gol na atual temporada. Esteve presente nas partidas contra o Flamengo, Supercopa do Brasil, e contra o Palmeiras no Campeonato Paulista. Só para completar, registrar que o Corinthians venceu por 2-0 o Red Bull Bragantino, jogando bem na noite dessa quinta-feira na Neoquímica Arena, primeiros 3 pontos do Corinthians no Campeonato Nacional. Timão que registrou seu pior público na Neoquímica Arena nos últimos 3 anos. Foram apenas 26.700 pagantes, menor público até então desse período de 3 anos, registrado em 28 de julho de 2023. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, de comentar sobre o que quiser. Se puder compartilhar também, se ajuda bastante. Tchau!